Oi, gente! Olha, bom dia! Sejam bem-vindos aqui no nosso paraíso. Para mim é um paraíso, né? Mesmo sendo muitas vezes muito frio e também por muito tempo. Mas viver essas estações é coisa muito especial. Gente, olha, vocês tanto quanto eu, a gente só vê normalmente as imagens fabricadas para nós. O que está por trás disso tudo, a gente não faz ideia, né? Muitas vezes a gente pode até imaginar, mas é difícil de entender tudo isso. E nós somos levados com as imagens, né? Com as imagens que a imprensa passa para a gente. Isso muitas vezes, sim, claro que são imagens dramáticas de pessoas que também só tentam buscar uma vida melhor, né? Mas isso, na verdade, são vítimas desse sistema global, né? Mas o que está realmente por trás disso tudo, dificilmente a gente vai entender. A verdade por trás da crise dos migrantes da Europa Oriental. A crise dos migrantes da Europa Oriental tomou o continente de assalto e, inesperadamente, se tornou sua maior preocupação com a segurança. Desculpe. A Polônia acusa a Belarus de empreender uma guerra híbrida com armas de migração em massa, como uma resposta assimétrica à campanha de mudança de regime do Ocidente contra o presidente Lukashenko desde as eleições do ano passado. O líder belorusso nega as alegações, assim como a Rússia, que Varsóvia também acusa de suposto envolvimento na guerra híbrida de seu vizinho. As tensões aumentaram drasticamente na segunda-feira, depois que uma caravana de imigrantes de tamanho sem precedentes tentou invadir violentamente a fronteira polonesa, levando cada país a acusar o outro de violar os direitos humanos. Dessas pessoas e de se envolver em perigosas provocações militares. O ministro das Relações Exteriores, russo Lavrov, acusou o Ocidente de destruir os países muçulmanos e assim ser a verdadeira causa das ondas de migração que regularmente emanam deles. Ele está certo, mas há mais do que isso. Lukashenko havia ameaçado no verão parar de proteger a União Europeia contra o contrabando, o que também inclui a imigração ilegal. Essa é uma postura razoável de seu ponto de vista, pois não há razão para que o país sancionado continue investindo seus recursos financeiros cada vez mais limitados para garantir a segurança de seu vizinho contra tais ameaças transnacionais não estatais, enquanto eles literalmente tentam derrubar seu governo. No entanto, a Polônia também não está totalmente errada. Embora tenha desempenhado um papel importante na guerra liderada pelos Estados Unidos contra o Iraque e participado da posterior ocupação daquele país, ainda tem o direito de proteger sua população das armas de migração em massa. Independentemente do que se pensa de um determinado governo, seja ele polonês, bielorrusso ou russo, o povo não deve ser punido pela política externa que seus representantes perseguem em seu nome. Entretanto, deve ser declarado explicitamente que as acusações do governo polonês de apoio secreto russo aos processos de migração ilegal da Bielorrússia
para alegado uso como arma são simplesmente falsas. O Kremlin só pode perder quanto mais tempo a crise migratória continua, pois existe o perigo de que ela seja usada indefinidamente como pretexto para destacar forças ocidentais ao longo da fronteira belorussa, o que também poderia levar os países da OTAN a tomar medidas provocatórias contra o aliado de defesa comum da Rússia. A solução é simples em princípio, mas politicamente difícil de implementar. O Ocidente deve levantar suas sanções contra Belarus para permitir ao país controlar mais efetivamente o influxo de estrangeiros em seu território, especialmente aqueles que se reúnem em massa e marcham em direção à fronteira polonesa. No momento, é muito difícil para o país fazer isso enquanto sofre. Morgen! Morgen! Charlie, geh mal auf die Seite. Alles gut. Ja, ich frage lieber. Was denn? Ich sage, ich frage lieber nicht, dass irgendwas passiert. Ja. Tschüss! Isso até vou ter que repetir, né, gente? Sempre se encontra pessoas onde a gente cumprimenta, os quais a gente cumprimenta. Às vezes, muitas vezes, bate um papo, né? Ainda mais o tempo assim, ajuda em se encontrar com as pessoas e bater um papo. No momento é muito difícil para o país fazer isso enquanto sofre com a crise econômica causada pelo Covid e pelas sanções. O país não se fechará do mundo exterior apenas para proteger os interesses de segurança da União Europeia. Tal abordagem também seria politicamente inaceitável para a liderança do país diante da mudança de regime pelo qual o bloco e seu patrono americano são responsáveis. Quaisquer que sejam as críticas que alguém possa ter a Lukashenko, ninguém pode afirmar de forma credível que ele é um fraco. Ele já provou no ano passado que pode resistir a uma pressão imensa. Não há razão para esperar que ele mude de posição de repente só por causa da recente crise migratória. Infelizmente, o Ocidente não tem o pragmatismo político para resolver essa crise. Pelo contrário, parece apenas interessado em exacerbá-la, esperando que possa explorá-la por razões estratégicas para justificar um novo acúmulo militar ao longo das fronteiras do aliado da Rússia. Uma solução não parece estar à vista, pois o Ocidente não quer resolver essa crise de forma responsável. Portanto, é de se esperar que as relações com a Rússia se deteriorem ainda mais, pois é provável que esses países envolvidos acreditam nas falsas alegações da Polônia de que o Kremlin está orquestrando secretamente esse ataque de guerra híbrida contra eles. Isso poderia complicar significativamente os esforços nascentes entre a Rússia e os Estados Unidos para alcançar um pacto de não agressão, para regular responsavelmente sua rivalidade. Pode até acontecer que a Polônia tenha decidido manipular essa crise artificial para sabotar a aproximação acima mencionada. Finalmente, o líder da Europa Central e Oriental sente-se abandonado por Biden. Teme que esteja traindo os interesses estratégicos de seu país e está sob uma pressão sem precedente da União Europeia. Entretanto, ao representar-se como o escudo do Ocidente contra a guerra híbrida russa, ele espera permanecer relevante para eles e assim aliviar alguma pressão. Se essa é uma avaliação precisa do que acontece, sugere que a Polônia explorou essa crise, originalmente desencadeada pelos Estados Unidos,
de uma forma que ameaça minar os próprios interesses dos Estados Unidos, já que a administração Biden está gradualmente começando a conceitualizá-los. Em outras palavras, a Polônia e não a Bielorrússia se tornou vilã porque se recusa a fazer o necessário para acabar com a crise, embora tenha o direito de se defender mesmo contra a invasão. Estas dimensões estratégicas mais profundas mostram como é complicada a crise dos migrantes do leste europeu. Os Estados Unidos carregam o peso da culpa. O peso da culpa pela destruição de países muçulmanos, seguidos pela Polônia, que liderou a campanha de mudança de regime do Ocidente contra Belarus, resultando em sanções contra aquele país que, por sua vez, paralisou sua capacidade, tanto física quanto política, de proteger a União Europeia da imigração ilegal. Se as sanções não forem levantadas, é provável que a crise continue comprometendo a aproximação entre a Rússia e os Estados Unidos. Pois é, gente. Esses talvez são umas explicações do que pode ter atrás de tudo isso. A gente sabe que esse movimento de pessoas refugiadas tem muito a ver com a agitação, o jeito de agir dos Estados Unidos, dos países europeus, entre outros. E o resultado está aí, ó, na frente da nossa porta. Gente, grande abraço, mão no coração, até no próximo vídeo.